Será que há muitos factos literários que vocês não sabem sobre mim? Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trago-vos a tag dos 25 factos sobre mim. Esta tag foi criada pela booktuber She Might Be Monica. Eu não conhecia esta booktuber, mas eu tive conhecimento desta tag através do canal da Pam Gonçalves. Eu vi esta tag no canal dela e então foi daí que me veio a minha vontade de fazer esta tag. E cá estou eu com esta tag. Por acaso foi um bocadinho difícil encontrar 25 factos literários sobre mim, porque como é uma coisa mais específica, eu tive ainda um tempão à procura dos factos. E está um aranho a cair do teto e é o terceiro aranho que eu vejo hoje. É mais difícil encontrar os 25 factos, por ser uma coisa mais específica, mas foi um processo bastante divertido porque eu tentei fazê-los por ordem cronológica, assim mais ou menos do início, tentar ir colocando os factos por ordem cronológica, e eu espero sinceramente que vocês gostem, porque eu gostei muito de colocar os 25 factos sobre mim e sintam-se todos tagueados a fazer, porque eu gosto muito de ver este tipo de desafios, porque também ficamos a conhecer um bocadinho mais as outras pessoas e por isso bora lá! Não me lembro muito bem quando é que comecei a ler, só me lembro que os livros fizeram sempre parte da minha vida. Ao longo do meu crescimento eu sempre os vi, eu sempre me vi rodeada de livros, quer fossem livros super infantis, tipo histórias com desenhos muito grandes e poucas palavras, quer ao longo dos anos eu encontrasse à minha volta livros um bocadinho mais específicos. E quando eu pergunto à minha mãe como é que a leitura entrou no meu dia-a-dia, ela sempre me diz que os meus pais meus pais sempre me ofereceram livros, que a minha tia também sempre me ofereceu livros, e por isso de uma forma ou de outra eu sempre cresci a ver livros à minha volta. Quando eu era mais nova eu andava sempre com um livro atrás de mim, nas férias, principalmente nas férias, eu andava sempre com um livro atrás de mim e brincava sempre, mesmo que sozinha, que eu era a professora e o livro era tipo o livro que eu ensinava às crianças, e então eu era um bocadinho parva e às vezes escrevia no próprio livro, tipo, inventava o nome para as pessoas da turma e etc, mas andava sempre com o livro atrás a brincar de professora. Os meus pais nunca foram de me ler histórias quando eu era pequena, aqueles pais que leem histórias às crianças para elas adormecerem, mas eu quase todas as noites, quando a minha mãe me ia deitar, eu pedia-lhe para ela me ler uma história, para ela me contar uma história, e o que ela fazia era apagava a luz e sentava-se ao meu lado assim, já eu deitadinha, e inventava todas as noites uma história para eu adormecer. E eu sempre gostei desse facto da minha mãe, porque ela sempre teve aquela coisa de todas as noites inventar uma historiazinha para eu poder adormecer. Se eu me lembro de alguma, não, mas que era uma coisa engraçada e gira de recordar, é. Se me perguntarem como é que a história Harry Potter entrou na minha vida, eu não vos sei contar, nem eu nem a minha família, porque a minha mãe para estas coisas esquece-se um bocado, mas acredito que tenha sido eu numa fase muito curiosa, quando nós íamos ao supermercado, que eu tenha visto a série e me tenha despertado a atenção, que eu tenha lido a sinopse e que tenha pensado que é giro, a mãe leva, e a minha mãe acabou por me comprar o livro e eu acabei por adorar, e até hoje é uma das minhas séries favoritas. E considero mesmo que foi a série Harry Potter que me tornou a leitora que eu sou hoje, porque eu acho que se não fosse, independentemente de eu ter crescido com livros, acho que foi a série Harry Potter que me fez a leitura ávida, de querer ler mais. Acho que foi mesmo a série Harry Potter e aquilo que ela despertou dentro de mim. Na minha família só há duas pessoas que leem assim mesmo a sério, pelo menos que eu tenha conhecimento e que alguma vez me tenham dito, que sou eu e a minha tia madrinha. Ela quando era mais nova também lia assim muito, ela também nunca teve muito, nem tempo nem muitas posses para ter muitos livros quando era mais jovem, mas ao longo da vida ela sempre foi montando também a sua pequena biblioteca pessoal, e eu acho que esse gosto passou um bocadinho para mim, porque nem os filhos dela são muito de ler, eu sou a outra pessoa da família que leio assim mesmo. Eu considero-me mesmo a pessoa da minha família que lê mais, porque eu acho que ninguém da minha família deve ter bastante destas, assim, nem ler 50 livros, por exemplo, por ano. Portanto, e eu também sempre fui a pessoa do meu grupo de amigos que mais li, sempre ao longo do meu crescimento fui sempre a que mais li, mas houve ali uma fase no secundário que eu tinha um grupo de amigas que naquela fase do Twilight e assim nós costumávamos ler e trocar os livros, e portanto houve uma altura da minha adolescência em que eu tive amigas que liam, mas sempre fui aquela que li mais do meu grupo de amigos. A minha grande coleção de livros só começou verdadeiramente há 3 anos, quando eu comecei o BookTube e o blog, também porque o meu conhecimento com os livros, com lojas onde se vendiam livros, com os livros em inglês, com mais livros, mais géneros literários, também só começou há 3 anos, quando eu criei o canal e o blog. Não considero isso uma má coisa, de ter-me tornado mais consumista em termos de livros.
quando criei o canal, já sei que isso levou muita gente a terminar os canais, eu não considero que isso seja de todo uma má coisa, porque também me trouxe muito mais curiosidade por descobrir novos géneros literários, novos livros, novos autores. Antes disso, a minha coleção era muito pouca, porque eu ia comprando 1, 2 livros por ano, não era bem eu, era mais a minha mãe, porque pronto, ela é que me ia comprar livros, que eu ainda não tinha meios de subsistência e, portanto, até aí a minha coleção era para aí de 10, 20 livros no máximo. E hoje eu tenho uma quantidade enorme de livros, eu não os quis contar porque eu acho que me iria assustar, mas eu acho que vocês já podem ter uma ideia da quantidade de livros que eu tenho através das várias bookshelf tours que eu já fui fazendo aqui no canal, e eu acho que são muitos, e eu não importo ter muitos livros porque é realmente uma coisa que eu gosto. Eu não tenho uma hora favorita para ler, mas acabo sempre por ler mais à noite antes de ir dormir, por uma questão de timing, porque ao longo do dia eu acabo por não ter tempo para parar e ler, mas normalmente aproveito sempre quando vou para a cama para ler 1, 2, 3 capítulos, e é por isso também que eu não leio tanto, porque eu à noite acabo por, quando chego à cama, leio pouco e acabo por adormecer, e portanto é por isso que eu leio tão pouco. E acabo inevitavelmente por ler mais na cama, porque é a hora que eu leio mais antes de dormir, apesar do meu local favorito de leitura ser, sem sombra de dúvidas, a praia. Raramente como ou bebo enquanto leio, acho sempre na minha cabeça que vou sujar o livro e, portanto, é raro isso acontecer. Acontece mais quando eu estou a ler e-books, porque é um aparelho digital, mas quando é livro mesmo, é raro eu estar a comer ou a beber enquanto leio. Adoro passear em livrarias, adoro olhar para os livros, ler sinopses, mesmo que entre e saia da livraria sem comprar um único livro. Gosto mesmo do ato de passear dentro de uma livraria, observar quem está lá também, perceber que tipo de leitores é que cada um deles poderá ser, porque se vocês entrarem numa livraria, vocês vão perceber que vai haver determinado tipo de leitores em cada secção da livraria, e as livrarias estão divididas por secções. Isso é muito, muito giro de ver, e eu adoro entrar numa livraria e simplesmente andar lá a passear e observar e tocar e ver os livros, e é uma das minhas, assim, eu quando vou a algum lado ter uma livraria eu tenho que fazer esse processo. E no fim acabo quase sempre por comprar os meus livros online em vez de ser nas livrarias físicas, por uma questão única e simplesmente de preço, variedade e facilidade de me trazerem os livros a casa, porque nas livrarias físicas normalmente os livros são vendidos ao preço do editor e nós online acabamos sempre por encontrar alguns descontos, alguns livros mais baratos, e eu acabo sempre por preferir comprar online. Na minha vida literária ainda só estive cara a cara com 3 autores: a Maria Teresa Maia Gonzalez, que é uma escritora de livros jovem adultos portuguesa, que escreveu o mais famoso livro dela, O A Lua de Joana. Eu, quando andava na escola, para aí no meu 8º, 9º ano, as professoras portuguesas decidiram convidá-la para ir à escola e nós fizemos um mini teatro, inclusive fizemos o cenário da Lua de Joana com a cadeira dela em forma de lua, e portanto foi uma das experiências que eu tive com uma autora, porque eu também estive envolvida na preparação da chegada dessa autora à escola e portanto tive cara a cara com ela. Outro autor com quem eu estive cara a cara foi o Manuel Alegre. Para quem não sabe, Manuel Alegre é de Águeda, eu também sou de Águeda, e portanto uma vez eu estava mais a minha mãe, eu já estive várias vezes frente a frente com ele, mas foi muitas vezes em concertos que se realizaram cá ou exposições, essas coisas assim, mas uma vez eu estava numa sapataria aqui local, e ele mora numa rua aqui, a casa dele é aqui numa das ruinhas aqui em Águeda, que tem uma sapataria em frente. Eu estava mais a minha mãe na sapataria e ele entra e eu viro para a minha mãe e digo: olha ali Manuel Alegre, e ela não acreditava, mas era ele que foi à sua vidinha comprar os sapatos, então eu estive ali frente a frente com o senhor. O outro autor com quem eu já estive foi com, inevitavelmente, a Andrea Rosa aqui do Booktube, e ela também lançou o livro A Sonhadora, e eu estive com ela há 2 anos no nosso encontrinho de Booktubers, e portanto também já tive a oportunidade de estar com ela. E também só tenho 3 livros autografados diretamente para mim. O primeiro é o A Lua de Joana, que foi autografado quando a autora veio cá à escola e eu pude ter o autógrafo dela. É o último. Tenho também o autógrafo do livro A Sonhadora, da Andrea Rosa. Ela enviou-me o livro autografado com uma dedicatória. Tenho também um livro do Pedro Caetano Carvalho, que também é um blogger e que também me enviou o livro que ele lançou e que também veio com uma dedicatória para mim. E eu gosto muito dos livros autografados e quero ter mais livros autografados, só que é bastante difícil nós às vezes estarmos com os nossos autores favoritos e portanto eu não importo escrever nos livros. Hoje em dia eu só escrevo nos livros a lápis,
mas antes eu até escrevia a caneta. Agora é que tenho um bocadinho mais de coisa com a caneta e prefiro escrever a lápis, mas eu gosto de escrever nos livros, de sublinhar, de escrever apontamentos, porque eu acho que dão sempre um toque extra e um toque mais pessoal e mais nosso ao livro. Fomos nós que escrevemos aquela nota e aquela nota significou alguma coisa para nós naquela altura e por isso eu não me importo nada de escrever nos livros. E também adoro encontrar citações nos livros, sublinhá-las e marcá-las com os post-its, mas às vezes a empolgação com o livro é tanta que eu esqueço-me de as marcar e tenho muita pena porque eu chego ao fim e eu devia ter marcado algumas citações, mas não marquei nenhumas. Quero muito fazer 3 tatuagens, mas apenas uma delas, destas 3, é diretamente relacionada com livros. Eu já sei o desenho, já sei o sítio onde a quero, estava a faltar apenas coragem para a fazer. Comecei a ler em inglês, verdadeiramente em inglês, apenas há 3 anos, quando comecei o canal, e isso tem-me ajudado muito a praticar o meu inglês. É uma das minhas línguas favoritas de falar, e eu tinha algumas dificuldades não a falar, mas principalmente a escrever, e a ler em inglês tem-me ajudado muito a criar vocabulário e a compreender cada vez melhor o inglês. Desde pequena que tenho o sonho de ter uma biblioteca pessoal, sempre disse e sempre partilhei esta minha vontade. Quero muito ter um espaço só meu, cheio de estantes, com as paredes cheias de estantes, com aquelas escadinhas para nós subirmos às estantes, e quero muito que esse seja um espaço só meu onde eu possa fazer do meu escritório e também do meu cantinho de leitura. Uma sala tipo a biblioteca da Bela e o Monstro, estão a perceber? E quem sabe até continuar a gravar os meus vídeos lá, porque seria assim o cenário ideal. Tenho muito orgulho de todos os dias conseguir e poder influenciar mais pessoas a ler através do blog e do canal. Dá-me muito orgulho poder ouvir alguém que disse: eu li este livro porque tu indicaste, porque eu acho que a leitura é para aí dos hobbies que mais nos enriquecem, porque nos trazem memórias e nos fazem viajar sem sairmos do próprio lugar, e isso é maravilhoso, a sério, dá-me muito orgulho saber isso. Desde há algum tempo que tem nascido em mim a vontade de trabalhar numa editora, de participar no processo todo de produção de um livro, desde o momento em que o livro chega à editora e ele tem que ser traduzido, ou tem que ser publicado, tem que ser trabalhado, e eu tenho muita curiosidade em saber todo o processo de edição de uma capa, de produção da capa, de produção do texto e essas coisas todas, e há desde algum tempo que tem nascido em mim muito gozo de trabalhar numa editora. Acho que seria assim um trabalho muito engraçado de fazer. E claro, também tenho o sonho de um dia poder escrever e publicar o meu próprio livro. É um sonho que eu já tenho também desde pequena, de poder um dia ter ali aquela coisinha que é meu. Não posso dizer se o sonho é escrever um romance, se o sonho é escrever um livro de não ficção, mas um dia eu tenho o sonho de escrever o meu próprio livro. E ler passou a ser, claro, um dos meus maiores focos do dia a dia. Não só por ser um grande hobby e por ser uma das coisas que me dá mais prazer fazer, mas também porque me deu acesso a ter criado o blog e o canal e por me ter dado acesso a este mundo, que também passou a ser uma das partes mais importantes da minha vida. E é um hobby, continua a ser todos os dias um hobby, mas é um hobby que me dá muito prazer, e eu não sei se seria exatamente a mesma pessoa que seria há 3 anos atrás se não tivesse conhecido este mundo que tantas coisas boas me tem trazido. E é isso, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado de saber todos estes factos literários sobre mim. Espero sinceramente que vocês tenham gostado de saber mais sobre o meu lado mais literário. Não foram só factos literários, mas também foram factos ligados a este mundo literário, este mundo que eu acabei por criar à volta dos livros. E é isso, espero que tenham gostado. Partilhem comigo também os vossos factos literários sobre vocês, tanto nos comentários como também a fazerem esta tag. E é isto, espero que tenham gostado. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo. Tchau!